agora, né, aí nos apoiando para que esse momento aconteça e que ele seja produtivo e valioso para todas as pessoas que nos assistem nesse momento e que também, graças à tecnologia, poderão assistir futuramente, né? Então, essa experiência aqui. E retomando aí a palavra, né, e a pergunta que a Lu me faz, eu me valho, né, da biblioterapia, que para mim é um recurso, né, é um recurso muito valioso, que se vale da leitura, da extração, da essência da leitura, vamos dizer assim. E eu falo leitura de uma forma ampla, né, porque as histórias, os registros que existem nos livros, eles sempre nos trazem uma mensagem. Então, culturalmente, nós aprendemos a extrair deles muitas mensagens teóricas que ficam nessa parte aqui do nosso corpo, na nossa mente, nos munindo de conhecimento, né? Para chegar onde chegamos hoje, fazer o que fazemos, né? Na nossa atuação profissional ou na nossa vida escolar, vida acadêmica. E quando eu falo de biblioterapia, eu vou trazer uma percepção mais ampla, que é esse olhar do que está por trás, que a leitura nos traz, né? E a teoria sobre biblioterapia vai dizer que ela é uma terapia por meio dos livros, ou seja, são leituras que vão nos trazer uma mensagem, que vão nos trazer uma reflexão, que vão nos tirar de um lugar onde nós estamos e levar para outro lugar, né? De um ponto a outro. E como isso se dá? É difícil explicar a biblioterapia. Eu costumo dizer que é muito mais fácil sentir a biblioterapia do que explicar. Então, eu acho que extra, né? Extra um significado, uma explicação, isso a gente encontra nos livros, é muito simples, né? De achar. Acho que o convite que fica aqui para o dia de hoje com esse tema, né? Para que a gente sinta a biblioterapia, a gente sinta como que a leitura pode fazer a gente refletir, né? Abrir o nosso olhar, ampliar. Para mim, a leitura ela é possibilidade, né? Ela é abertura para outras situações, para outros olhares, né? E as histórias que permeiam os livros fazem isso muito bem, né? É uma função que está lá, basta a gente resgatar, tá? Então, o convite que fica aí é para que vocês sintam a biblioterapia muito mais do que compreender e entender, porque isso é muito mais fácil de se fazer, né, num curso, numa leitura, de um livro específico, técnico, né, sobre o assunto, tá? Eu acho que era isso, Lu. Acho que a gente sentir é muito mais fácil do que a gente explicar, né? Eu sei que a gente vai fazer uma interação aqui leve, né? Vai tentar da melhor forma tocar a todos, né? De certa forma, mas é o nosso melhor aí que está sendo entregue. Isso, eu acho que é bem isso, né, Inês? Eu acho que o momento, né, geralmente ela tem um formato mais vivencial, né, de forma presencial, mas eu acho que é o momento também de a gente entender, né, por meio da tecnologia, ela também pode, né, alcançar, atingir todos vocês, né? E eu acho que até mesmo com a própria tecnologia a gente vai conseguir atingir mais pessoas, mais, né, mais lugares. E a própria Jane Austen, né, já falava que declaro que não há divertimento melhor do que a leitura. A gente cansa menos facilmente de um livro do que qualquer outra coisa, né? Então, ter o entendimento que os livros podem nos apoiar, né? As escritas, né, dos nossos autores sempre traz, né, um ensinamento, um repensar, uma reflexão. E a rede de bibliotecas está aí para esse aporte, né? Assim como toda a equipe, a gente de alguma forma, né, poder trazer então alguns contextos e textos também. Poesia, né, que eu acho que faz muito bem esse papel, né, para alegrar nossos dias e faz também muito bem para a gente. Muito bem colocado isso que você fala, porque a leitura ela é leve, né? Ela vai tratar de assuntos às vezes desafiantes e
que às vezes eu sempre brinco, né, que se nos faltam palavras ou às vezes até um ouvido, né, para alguém que nos escute, a gente pode buscar nos livros, né, de forma individual. E é importante destacar que a biblioterapia ela sempre vai precisar desses personagens, né, ela vai precisar do livro, ela vai precisar de uma pessoa, né, em conexão com essa leitura, e se ela tiver um outro terceiro, que é alguém que possa apoiar, esse efeito ele se potencializa, né? Então, isso é perceptível quando a gente lê sozinho, por exemplo. Quando eu faço uma leitura individual, eu tenho uma percepção. E quando eu me preparo, por exemplo, né, para uma vivência de biblioterapia, eu tenho uma percepção daquela leitura. Quando eu vou para uma vivência com outras pessoas, e hoje, no início, né, como a Lu colocou ali, eu só fazia ela presencial, e com tudo isso que mudou, eu tive que me adequar e já tive experiências significativas também pelo online, né, numa interação num grupo menor, onde as pessoas podem, com mais tempo também, né, onde elas possam interagir. Hoje aqui a gente vai fazer uma degustação, vamos dizer assim, né, tentar levar uma mensagem de certa forma, utilizando os recursos que a gente tem, via chat, né, para que as pessoas possam interagir com a gente, mas é muito importante esses personagens dentro do contexto da biblioterapia para que ela aconteça, né, e que a gente não se assuste com o nome. Muitas pessoas ficam assustadas com o nome biblioterapia, mas ela é simplesmente isso, ela é um recurso que se vale da leitura, e leituras estratégicas, leituras que têm um cunho, um viés terapêutico, né? E é importante frisar também, como a gente conversou antes, né, na preparação, que a biblioterapia, ela não vai ter, não é uma atividade primária dela motivar, incentivar a leitura, mas ela é um recurso que os profissionais, bibliotecários, professores, educadores de forma geral, podem se valer para que isso venha a acontecer. Geralmente as pessoas se interessam pela leitura posterior uma vivência de biblioterapia, querem saber daquele texto, aquela parte que mais tocou, aquela poesia, aquele conto, eles querem aquela informação, e através disso partir para uma leitura individual, mas não necessariamente essa é a função, né, primeira da biblioterapia. A biblioterapia, ela é um recurso muito valioso para abertura ao diálogo, né? Para explorar o assunto, para abordar temas que às vezes ficam difíceis de ser falados de forma direta. Então, de uma forma indireta, através da analogia, da fábula, dessa coisa, dos textos mais, né, dos textos literários, né? Eles vão trazer uma mensagem ali e você consegue abordar esse assunto, tá? Mas vamos sentir a biblioterapia, né, Lu? Porque nada mais importante. Então, eu quero transmitir aqui uma tela para vocês, eu vou passar aqui. Vamos na verdade, vamos nos adequar ao que nos chega, né? Que é um momento diferente aqui. Oi, pode falar. Oi, Inês. Parece que cortou a tua apresentação lá na parte inicial, né? Então, só gostaria de conversar e mostrar para todos, né, quem é a Inês. Então, a Inês é apaixonada, né, pelos livros, pela leitura, e aí eu vou falar um pouquinho aqui que, então, ela trouxe hoje para a gente essa questão da biblioterapia, de forma bem breve aqui, só para te apresentar, né, e ela, então, é apaixonada em apoiar pessoas com autoconhecimento, né? Ela é biblioterapeuta de desenvolvimento humano, bibliotecária mestre em ciência da informação, se vale da empatia e da habilidade de articular a leitura. Então, as vozes dos autores com histórias de vida, e por isso utiliza da biblioterapia como recurso, né? E a ideia hoje do tema é dialogar sobre o contexto vivido desde março de 2020 pelo viés da biblioterapia, né? Por conta até desse cenário da pandemia, né, que tudo mudou e com isso fomos colocados em estado de alerta. Então, hoje seria, então, a temática, né, em meio a sentimentos de medo, de dúvida, de angústia, ansiedade, também fomos convidados a prosseguir, a seguir em frente e redesenhar nossas formas de interação, atuação profissional, ensino-aprendizagem, assim como nossos projetos. Então, essa seria a temática, né, da manhã aqui com a gente. Pode prosseguir, Inês. Só para o pessoal conhecer, parece que cortou lá o início.
Então, eu tenho uma caminhada, né, aí com a biblioteca. Eu sempre gostei, na verdade, né, da leitura, ela sempre me apoiou, desde muito jovem, muito pequenininha, assim, eu gostava de ler, de buscar nos livros as respostas para aquilo que os adultos às vezes não davam conta, não é que não davam conta, né, eles não me respondiam o suficiente, eu achava que faltava, daí eu ia na leitura, então eu sempre fiz esse movimento. Os livros sempre foram meus companheiros aí na jornada. E, consequentemente, né, segui aí na carreira e acabei hoje aqui, né? Hoje eu falo para as pessoas e me valho da leitura em si para apoiar as pessoas em processos de autoconhecimento, a se conhecerem melhor, a reconhecer também os seus valores, né? A identificar suas emoções e formas também de lidar com elas, né? A gerenciar essas emoções que são naturais, né? É natural sentir medo, é natural sentir dúvida, angústia, ansiedade. E esse período, né? O tema vai trazer aí quando tudo muda, eu escolho a oportunidade. Esse período tem exigido de nós muita coisa, né? Muita mudança, muita transformação. Não fomos convidados, talvez, mas fomos colocados diante de um cenário, né, que a gente tem que redesenhar a todo instante. Isso já se estende por um ano. E não sabemos ainda até quando vamos continuar assim. Então, o convite do tema é: quando tudo muda, eu escolho a oportunidade. Não quer negar o que está acontecendo, porque esse cenário pandêmico, desafiante, de crise, de tudo isso está posto, né? A gente não consegue modificar esse cenário até que se encontre soluções e que ele possa ser resolvido. Mas nós podemos ver a oportunidade de escolher. Eu acho que a oportunidade casa bem ali com a escolha, escolher novas formas de olhar para tudo isso que nos acontece, por mais desafiantes que sejam. É fácil falar, Inês, eu falo para mim todos os dias, eu falo isso também, né, que eu tenho que fazer novas escolhas e que eu tenho que verificar a possibilidades, oportunidades que chegam a todo instante. Por exemplo, há 3 anos eu trabalho com biblioterapia. Provavelmente que fisicamente seria difícil para mim ir a um local fazer uma experiência dessa como eu estou fazendo agora, mas diante do cenário que se pôs, diante das oportunidades que surgiram, e a tecnologia é uma delas, né, que já vem sendo utilizada, mas a gente não subutilizava, mas a gente não utilizava, eu acho que na totalidade ainda não utilizamos, porque ela pode nos oferecer muito mais. Então, hoje a gente está aproveitando uma oportunidade aqui, tanto eu quanto a Lu, né? Diversas vezes já passou por pelos nossos pensamentos fazer algo juntas, né, Lu? Mas em questão de trabalho, de horários, a gente não conseguia fazer. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade, tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês uma telinha aqui que inspira, na verdade, a gente pensar sobre essa questão da escolher, né, a oportunidade. Deixa eu só colocar aqui. Lu, você me avisa quando compartilhar aí, por favor? Apareceu, Inês. Acho que deu certo. Quando tudo muda, eu escolho a oportunidade. Isso é um convite, tá? Então, de repente, tudo mudou, né? Fomos invadidos aí por uma série de situações e de mudanças e de transformações. E isso a gente vai falar para todos os seres, né, que estão no universo, sejam os adultos, as crianças, os jovens, quem está iniciando carreira. Tivemos que fazer vários redesenhos, várias modificações, várias transformações. Isso nos assustou um pouco e nos assusta, né? Porque é desafiante lidar com a mudança. A gente sabe que ela acontece a todo instante, mas às vezes nos falta um pouco de aceitação, né? Aceitar que a mudança é um processo natural. De tempos em tempos a gente muda. Às vezes não percebemos, mas a gente muda. E esse cenário trouxe uma mudança radical, né? Escancarada, que ficou em todas as telas. E para onde a gente olha, a gente vê a transformação e a mudança acontecendo. E nesse instante que tudo mudou, nós
nos fomos colocados, né, e nos encontramos em estado de alerta, alguns talvez em estado de alerta constante, com medo, com dúvida, com ansiedade, e ao mesmo tempo também somos convidados a prosseguir, a seguir em frente, né, redesenhando sonhos, projetos, ações, viagens, tudo aquilo que a gente planejou e que a gente tinha controle antes ali do dia 20 de março, há um ano atrás, recebeu um convite, né, sem aviso prévio, de que teria que mudar. E assim a gente vem caminhando aí durante um ano. Eu trouxe essa imagem aí, não sei se vocês reconhecem esses animaizinhos, que são os suricatas, né, que são aqueles animaizinhos do filme Rei Leão, que tanto ganharam a nossa simpatia. Eles são animais bem interessantes e que, não sei se vocês conhecem, mas eles vivem em ambientes inóspitos, né? Ambientes com muitas adversidades, e são animais muito corajosos e sempre estão nessa postura. Qualquer som diferente daquilo que o habitat deles permeia, eles estão muito atentos e, ao mesmo tempo, são muito corajosos, são muito valentes. Geralmente eles conseguem lutar e ganhar essa briga com animais peçonhentos, né? E uma curiosidade que eu achei bem interessante assim é que eles não são muito grandes, eles têm geralmente 30 centímetros de altura e tem uma cauda que tem 20 centímetros que os ajuda a ficar um pouquinho maior, mas nesses 50 centímetros aí que eles conseguem, eles enfrentam as adversidades da vida e, mesmo com medo, com ansiedade, em estado de alerta, eles seguem em frente, né? Andam sempre em bandos, né? E juntos eles conseguem se defender e se apoiar. Que eu acho que, fazendo uma analogia, né, aqui a gente vai ler uma imagem, né, fazer uma leitura de uma imagem, eles nos trazem também essa mensagem de que é possível, né, com tudo que a gente tem, com a nossa força, com o nosso tamanho, com o nosso conhecimento, com a nossa perspectiva de vida, a gente consegue prosseguir, que é esse novo convite, né, que é feito a todo instante diante da situação que a gente vive. E tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem ter dúvida, tá tudo bem ficar ansioso. A questão é não permitir, na verdade, né, ir buscar apoio, seja na leitura, seja em algum amigo, seja um apoio profissional, seja um apoio com os professores, com os amigos, na família, para que vocês possam elaborar isso e não deixar que esse medo, que essa dúvida, que essa ansiedade tome conta de vocês, né? Tome conta da gente. Eu faço isso, tudo que eu falo para vocês aqui, eu faço comigo, um exercício diário de perceber o que está me travando, né? Quando o meu medo está me travando, quando o meu medo está me deixando paralisada, eu tenho que redesenhar isso, eu tenho que olhar com outros olhos para isso. Então fica esse convite para vocês aí, da imagem dos suricatas, que eles possam aí trazer uma boa lembrança de que é possível prosseguir e seguir em frente. Oi, Inês. Eu só queria fazer uma pequena colaboração que eu acho muito linda, né, da Cora Coralina, que eu gosto muito, e que ela falava justamente isso que você está comentando com a gente, né? Então, quem conhece Cora Coralina vai lembrar. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e plante roseiras. E faz doces. Recomeça. Então, que todo dia, quando a gente acordar, né, a gente vai fazer uma oração de agradecimento e lembrar disso, né? Que a gente tem todas as possibilidades, né? Pelo dia que está iniciando, né? Ao final do dia também. Sempre lembrar, né, que é preciso regar a nossa alma com coisas boas, sentimentos bons e positivos. Né? É importante o autoconhecimento, o autocuidado, avaliar as escolhas e buscar a plenitude, aquilo que te faz feliz. Esse último texto, essas últimas palavras, né, foi um ouvir, né, de uma colega que nessa semana eu tive a oportunidade de conviver, e ela trouxe esse ensinamento, né, e isso ficou me martelando. Então, eu queria compartilhar também com todos, né, para a gente nunca esquecer disso.
E eu acho que a Cora Coralina, né, há muitos anos foi muito sábia e que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, né? Tão válido nos dias de hoje, né, com tudo que a gente vem vivenciando. Com certeza, Lu. Na verdade, uma linda fonte para a gente beber, né? Cora Coralina. Essa mensagem que a gente é uma escolha, na verdade, né? Uma oportunidade que a gente tem todos os dias de olhar com outros olhos e descortinar esse olhar, né? O que se a gente liga a TV, se a gente olha para as nossas telas, vamos falar em telas, né? Celular, computador, televisão, a informação que está lá, ela está posta. Isso é um cenário que tá posto, ele está acontecendo, tem gente cuidando para dar conta de resolver. Tem movimentação para vacina, para tudo isso, mas o que é que precisa ser feito, né? Qual é a parte que me cabe, enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto professor, enquanto orientador, enquanto bibliotecário, enquanto ser humano que sou, qual é a parte que me cabe, né? Primeiro eu vou dar conta do que é meu, vou tentar, se não conseguir, eu vou pedir ajuda, e a partir dali eu consigo também apoiar outras pessoas. E o convite fica de novo. Se tudo isso não for suficiente, busca na leitura, né? Na leitura pode ser um apoio, um aporte para que você possa ressignificar isso. Acho que é válido a gente olhar com esses olhos, né? Deixa eu voltar aquilo. Vamos voltar. Bem lembrado, bem colocado. Então, na verdade, um universo, né, de desafios, ao tempo que também de possibilidades surgiram aí diante de nós, né? E como lidar com isso? Primeiro, né, Lu, acho que vale aí a pergunta, né, o que é uma oportunidade, né? De onde que vem essa palavra oportunidade? E aí, como eu gosto de beber de diversas fontes e gosto de trazer a leitura, assim como a Lu já trouxe aí a Cora Coralina e a mensagem também da amiga dela, eu trouxe um trecho de um livro, que é o livro Qual é a Tua Obra?, que inclusive tem aí na biblioteca do Senai, né? Pelo menos na unidade da Lu tem, eu acredito que tenha nas outras também, e ele vai falar um pouquinho sobre o que significa a palavra oportunidade, lá dentro desse trecho do livro. Então, a palavra oportunidade, ela vem do nome de um vento. E ele conta que os romanos tinham o hábito na antiguidade de dar nome aos ventos. E um vento que eles apreciavam imensamente era aquele que levava o navio em direção ao porto. E eles o chamavam de obiportus, que é o vento oportuno. Então, a oportunidade é quando você pega o vento favorável, esse vento oportuno, aquele que te leva para o porto, para o seu destino. E também existem outros ventos, como o vento inoportuno, que é aquele que te tira da direção do porto. Mas e o que é um porto, né? O porto, assim como uma porta, é uma segurança. É a entrada e a saída. É aquilo que te impede de ficar parado na coisa mais perigosa que existe, que é ser prisioneiro de si mesmo. O porto ou a porta impede que você fique parado e isolado sem alternativa. Por isso, a oportunidade é tudo aquilo que nos tira do mesmo. Porque o porto ou a porta nada mais é do que uma saída, do que uma possibilidade, né? E aí, quando o convite que eu faço para vocês, vou trazer um pouquinho aqui para a tela, né? É verificar aí quais são as oportunidades que estão surgindo, independente dos desafios. Vamos entender assim que os desafios a gente já sabe, já tem uma lista, já tem um olhar, né, Lu? A gente já sabe o que está acontecendo. E o que a gente pode pensar aí nessa mensagem do Cortella sobre oportunidades, né? Então, um convite que eu faço, eu não consigo visualizar todos, mas vou imaginar aqui, que a minha imaginação é bem fértil, vou imaginar todas as pessoas, né? Todos vocês aí, um minutinho, dá uma pausinha no que estiver fazendo, né?
Não, se for algo muito que exige atenção demais, não feche os olhos, mas pelo menos reflita, se você está ouvindo, sobre quais são as oportunidades que estão surgindo aí para você, diante de tudo isso que está acontecendo. Seja a oportunidade de um novo emprego, a oportunidade de aprender mais, a oportunidade de se conectar com mais pessoas. Eu quero que você pense um pouquinho. Acho que de quando em quando, quem não puder fazer agora, anota aí para depois fazer mais tarde, mas eu acho que é super interessante a gente pensar nessa possibilidade, né? E verificar a oportunidade como uma possibilidade, uma abertura, uma porta, né? E na porta a gente sabe que a gente entra, também sai, da mesma forma que a gente entra, a gente sai. Então, pensar também que se vir algum pensamento desafio, se vir o desafio, entenda que ele também é uma oportunidade para que você ressignifique as suas ações e ele vai encontrar uma saída, né? Ele vai achar a porta de saída também. Lu, se quiser contribuir. Nossa, Inês, aí eu fiquei pensando aqui, né, com todos esses desafios, assim, como que os livros, né, a literatura de forma geral, ela pode nos apoiar, né, de forma geral, em tudo isso que a gente está vivenciando, né, nossas emoções, né, nossos medos, nossas angústias perante esse desafio, né? Aí queria te ouvir um pouquinho para falar, então, sobre isso. Sim, Lu, bem, pode falar, desculpa. Ah, não. Seria isso, assim, né? É uma questão que a gente, né, pensando até mesmo nessas oportunidades, já que a gente fez essa reflexão, né? De que forma, então, que a literatura, né, as leituras, os livros e todo esse universo, né? A gente tem uma rede de bibliotecas aqui no SESC Senai ampla, né? Com muita coisa bacana, com vários autores, né? Até para quem tiver interesse, eu queria aproveitar e mostrar o livro que a Inês citou do texto, não sei se todo mundo consegue ver, né? Mas é esse livrinho aqui, ele tem nas bibliotecas aqui da regional, mas tem em outras bibliotecas também, né? Que é Qual a Tua Obra, do Cortella. Então, pensando nisso, né? Como que isso pode, né, ser usufruído? Com certeza, uma ótima pergunta, né? A gente já falou um pouquinho, pincelei algumas coisas, mas eu vou falar sempre, né? Eu sempre gosto de falar do meu ponto de vista e a partir daquilo que me toca, que eu sinto, né? Como que isso acontece para mim. Então, eu acho que a leitura, ela serve como tem gente que vê o livro como amigo, né? Tem gente que vê o livro simplesmente como uma fonte de consulta e está tudo certo com isso, né? Porque existem livros específicos para isso. Mas quando a gente falar da literatura, dos textos não literários, eles nos trazem essa leveza, né? Esse novo olhar para aquilo que está desafiante. Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, eu vou usar exemplos também para a gente poder explicar um pouco. Por exemplo, um livro que eu adoro, que é o livro dos Ressignificados, que é do Acá Poeta, que é um poeta moderno, né, contemporâneo, que traz a ressignificação das palavras, a forma de compreender as palavras. Então, ele traz um conceito de um sentimento que está sendo muito comum a todos nós, que é o medo. Né? Então, ele fala que o medo é a sirene da nossa alma. São palpitações de aviso, como um mensageiro que invade meu corpo, dizendo que algo vai acontecer. Ele destaca também que é o frio que a gente sente pela espinha. E é o irmão mais velho do desespero. É o pai dos filmes de terror. E é uma força da natureza, mais velha do que o próprio bicho-papão. E ele destaca, cuidado, para não alimentar demais, senão ele foge do controle e devora você. Então, por que eu trouxe essa frase, esse trecho aqui quando ele explica medo? Porque quando eu sinto medo, e eu senti medo também, e eu sinto medo, tá natural sentir, eu me volto aqui para essa frase lembrando que o medo é essa sirene da minha alma, tá me deixando em estado de alerta. E aí eu tenho que fazer a reflexão de todo cuidado para que eu não paralise, para que ele não tome conta de mim, ou qualquer outro sentimento que vai acontecer.
né? Então, a leitura, ela tem isso. Se alguém falar para mim assim, Inês, não sinta medo, porque o medo é a sirene da sua alma, tá te dizendo para você ficar em alerta. É provável que eu não sinta da mesma forma, mas quando eu vou na leitura, eu faço é porque assim, a biblioterapia, a leitura terapêutica, vamos dizer assim, ela vai ter alguns passos. Então, ela tem primeiro essa identificação, que é um dos componentes dela, né? Eu me identifico com aquela leitura. Logo, acontece uma liberação emocional. Por exemplo, se eu estou com medo e leio esse trecho aqui do Acapoeta, me dá uma catarse. Eu falo, eu consigo olhar para uma catarse, uma liberação, uma soltura. Eu me libero daquele sentimento. E logo eu me volto para dentro de mim, que é um dos processos de autoconhecimento, que é a introspecção. Então, durante o processo de leitura, tudo isso acontece. Uma leitura que não seja uma leitura técnica voltada, né, específica por um conhecimento, mas todos esses passos acontecem comigo. Então, logo eu não saio mais da leitura como eu entrei, né? Eu já não saio mais com medo. Quer dizer, não é que o medo some, ele se dissipa, mas eu já mudo o meu olhar para o medo. Eu já vou refletir. Eu tô com medo porque eu vi na notícia vi no noticiário que algo de muito ruim pode acontecer, que existe uma crise econômica. Mas aí eu começo a colocar as coisas nas caixinhas, a organizar. É um medo do que está para acontecer. Então, logo, está acontecendo de fato? Eu começo a me fazer perguntas. Então, a leitura, ela tem eu vou dizer que é o dom, né? Esse dom de gerar essa possibilidade de nos levar para esse lugar de reflexão. Então, elas são fundamentais, né? E a gente vê aí ao longo da história, quando a gente vai falar, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver ali em livros como... Eu sempre vou me perder com os nomes. O Diário de Anne Frank, onde a literatura, a bibliotecária de Auschwitz, onde a literatura, onde os livros apoiaram aquelas pessoas a passarem por momentos desafiantes. Então, a leitura, sim, ela vai fazer esse papel. O que precisa acontecer? Precisa haver uma disponibilidade para que isso aconteça, né? Daqueles atores que eu falei, né? O leitor, o livro e alguém que possa desencadear, né? E esse alguém pode ser qualquer profissional, pode ser qualquer pessoa, pode ser a nossa família, pode ser o bibliotecário, né? Tem uma frase que eu sei que você quer falar, Lu, só vou colocar essa frase aqui, eu vou falar, na verdade, né? Que é uma frase de Michelle Petit, no livro Os Jovens e a Leitura. Ela diz que ler é a oportunidade de encontrar um tempo para si mesmo, um tempo de imaginar novas possibilidades. Então, com a leitura, eu também vejo oportunidades, eu também vejo possibilidades, né? De expandir meu olhar, de me transformar, de ressignificar tudo que está me acontecendo. Eu acho incrível. Então, Inês, acho que era isso que eu queria complementar, assim, né? Que o momento está muito diferente, mas que a gente não perca, né, a vontade, assim, o quanto que é importante para esse momento a gente buscar os estudos, né? Buscar uma nova qualificação, né? A nossa instituição está aí para esse aporte, né? Para esse apoio, para a gente, né? Os nossos docentes, professores, né? Que são tão motivados, que têm tanto conhecimento, também pode ser esse apoio, né? A escola enquanto forma, né? E as bibliotecas, principalmente, também, né? Estão junto nesse contexto, tem essa dinâmica, né? E a gente pode apoiar, né? Se alguém ainda está, né, não sabe por onde começar, né? Está fazendo talvez o ensino médio, mas eu posso estar lendo já alguma coisa lá da programação, ou eu gosto de moda, quero buscar entender melhor isso, né? E agora, com a questão de a gente estar mais em casa, assim, a gente pode estar aproveitando mais o nosso tempo, né? A gente for pensar, a mudança trouxe também uma outra vantagem, né? Antes a gente perdia talvez 40 minutos com deslocamento, então a gente está ganhando 40 minutos para poder investir no nosso conhecimento, né? Na nossa calma, na nossa, né, uma diversão, né? Outro dia eu falei para um aluno que esteve aqui, não podemos viajar, né? Mas a gente pode conhecer tanta cultura através dos livros, né? Países, conhecer um pouquinho a história, né? Como a Inês citou um livro ali, entender um pouco mais. Então é um momento de aproveitar.
eu queria compartilhar com todos um tema que fala um poema, né, que eu gosto muito, não sei se vocês gostam também, do Fernando Pessoa, né, e ele fala justamente para a gente pensar, é o poema da mudança, né, então vamos refletir, né, que eu espero que eu possa compartilhar, né, para todos entenderem. Poema da mudança. Não sei quantas almas eu tenho, não sei quantas almas eu tenho, cada momento eu mudei. Continuamente me estranho, nunca me vi nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é o que sente. Atento ao que eu sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto a minha paisagem. Diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou, por isso alheio vou lendo, como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Nota a margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu? Deus sabe, porque o escreveu. Né? É um poema, então, de Fernando Pessoa, né, que foi um poeta, filósofo e escritor português. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português. Então, para temporal, né, Lu? E atemporal. Serve para qualquer época, para qualquer idade, né? E sempre nos traz aí. Acho que acalenta o nosso coração, né? Que é o lugar onde a gente pode sentir. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é. A gente sai daqui, né, quando a gente vai falar de biblioterapia, de leitura terapêutica, né, de utilizar os livros como esse apoio para a gente desenvolver e reconhecer e ressignificar as nossas emoções, a gente sai desse lugar aqui, que é a nossa cabeça, onde a gente armazena tudo, e vem para outro lugar, que é o nosso coração. Né? Isso. E nesse contexto, Inês, né, quando nos permitimos contemplar e nos deixar envolver pela beleza da vida, observando também os fenômenos da natureza, percebemos que tudo é fantástico e que certamente a vida vai muito além dessa realidade cotidiana que captamos através dos nossos olhos físicos. Esse é um trecho do livro Propósito, né, A Coragem de Ser Quem Somos, do Sri Prembaba, né? E também, né, hoje eu me peguei agora pensando, né, acordei de manhã, um sol, um dia lindo, né, e ontem estava um nublado, uma chuva, né, olha a oportunidade que a gente teve, né, então que a gente olhe, né, que quando a gente precisar, olhe para o céu, olhe para as estrelas, né, se encante com a luz da lua, né, tira um tempinho para se observar, olhar ao redor, né? Às vezes tem alguém do nosso lado que precisa de uma escuta, de um ouvido também. Então, que a gente possa se humanizar também para esse momento, né? Como uma questão de mudança, de oportunidade, né? Que a gente vem falando. Com certeza, Lu. E, na verdade, é diante do outro, né, que eu me transformo. O outro, ele é um aporte para que eu possa me transformar e me ressignificar, né? Imagina, hoje, na verdade, né, o período que a gente vive, a situação que a gente vive, pandêmica, ela muitas vezes nos pede isolamento. E esse isolamento é um isolamento da perspectiva que a gente tinha de convivência, que é essa convivência mútua, espaços abertos, mas não necessariamente a gente precisa se desconectar das pessoas, né? Porque, em contrapartida, também a gente tem muitas ferramentas, muitos recursos que nos possibilitam. Então, a gente, de quando em quando, estar nesses lugares e olhar com os olhos, esse olhar diferenciado, esse olhar de oportunidade, eu acho que vamos chamar assim agora, criando, né? Esse olhar de oportunidade, de possibilidade, que consegue ver além dessa linha do horizonte, né? Que se a gente olhar, a gente vai ver ali, a linha do horizonte é um fim em si mesmo. Imagina se na época do descobrimento, os navegadores olhassem, eles durante muitos anos eles tiveram medo de ultrapassar aquela linha, porque eles achavam que a Terra era quadrada e que ali eles despencariam e morreriam e desapareceriam. Imagina se eles persistissem nisso, se em algum momento alguém se desafiasse a desbravar além daquela linha do horizonte.
talvez não existíssemos, né, enquanto não seríamos descobertos e não desenvolveríamos tanto. Então, a gente sempre pensar que de quando em quando tudo muda, a estação do ano muda, o tempo muda, o clima muda, ao mesmo tempo que está sol, né? Como a Lu falou, ontem estava nublado, ficou feio, choveu à noite em alguns lugares e hoje já amanhece um dia com sol, em outros lugares não. Então isso é uma inconstância da vida, é o movimento da vida, é o fluir da vida. E está tudo bem com isso, né? E a gente pensar também assim que a gente pode se voltar porque é essencial, acho, né, Lu? Que acho que quando tudo muda, eu escolho a oportunidade, escolher a oportunidade também é se voltar para aquilo que é essencial, para aquilo que é importante, para aquilo que faz sentido. A gente sabe que somos seres produtivos por natureza, produtivos e criativos, né? Somos seres assim, mas também somos seres humanos, também somos seres que choram, seres que sentem medo, seres que têm ansiedade, seres que têm dúvidas, e está tudo bem. Se fizermos como os suricatos, nos mantermos em estado de alerta, estarmos sempre juntos, né? Eu acho que de quando em quando, né, criar grupos, se fortalecer diante do outro que está próximo de ti, se apoiar, né? A gente se fortalece e consegue atravessar, na verdade. Eu acho que é um mar aí que a gente está tendo, né? O vento, ora está inoportuno, ora ele está oportuno, mas de quando em quando a gente pode, eu acho que a gente tem capacidade, tem tudo para poder atravessar isso da melhor maneira. E aí vai depender de cada um, né? Do papel de cada um nessa história, né, que está sendo construída, nas escolhas que serão feitas. Inês, Carlos Drummond de Andrade já dizia que a felicidade não dependa do tempo, que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte e nem do dinheiro, que ela possa vir com toda a simplicidade de dentro para fora, de cada um de nós, para todos. Né? Que a gente lembre disso sempre, né? Para todos os dias. Com certeza. Eu não sei como a gente está de tempo, Lu, e se a gente tem perguntas, mas eu gostaria de ler uma mensagem aqui para deixar, daí depois a gente já retoma ali, pode ser? Pode. Estou guardando as perguntas, ó, pessoal. Quem quiser compartilhar, eu vou deixar a Inês, então, dar uma palavrinha. É um texto de Rita Maria Gaona e Gustavo Sérgio Rey, que são autores catarinenses. Dueto Místico é o livro, é um livro de poesias bem lindos. Talvez, o nome da poesia. Talvez eu falhe ao tentar expressar o que sinto, ao me calar quando deveria ao menos escrever. Entre o ficar e o andar, escolho o caminho do meio. Mesmo sem conhecer o que virá com o meu feito, com a minha ação, a decisão de agir ilumina o sendeiro e desenvolve o meu olhar. É possível compreender assim a vida, um caminhar sobre a linha invisível da incerteza, apostar no passo raso, longo, rápido e lento, e acreditar na probabilidade capaz de transformar a dúvida em certeza, entender a complexidade da vida, muitas vezes impulsionada por um simples talvez. Então, esse aí é meu convite para que vocês digam um talvez para as oportunidades e para as possibilidades aí que estão acontecendo, que estão surgindo. E um talvez para aquele livro que a bibliotecária indica, para aquele livro que está na estante de destaque, um talvez para a vida, um talvez para tudo que nos acontece. Com certeza, mal não vai fazer, né? E sairemos diferentes, mais fortalecidos, né, dessas experiências aí, dessas oportunidades. Inês, eu acho que não está tendo pergunta, assim, mas eu lembro que você comentou que queria fazer uma vivência, né? A gente está com um tempinho, de repente, aí vamos fazer um fechamento, talvez uma reflexão. Aí, se surgir mais alguma pergunta, eu volto a te chamar,
Tá bem, Lu. Se alguém quiser conversar, ou quiser dar uma palavrinha, ou até mesmo, né, um depoimento, né, Inês, de como se sentiu, se os textos fizeram sentido, né, o que a gente trouxe, se a fala trouxe, né, mexeu alguma situação, né, fiquem bem à vontade. E aí eu deixo a Inês, então, né, se quiser conduzir ali a reflexão, né, que ela tinha pensado, a gente ficou preocupado se ia dar tempo, mas acho que a gente conseguiu aí. Sim. Obrigada, Lu. Eu gosto muito da representação, eu acho que a gente, né, quando eu trago a imagem dos suricatos, né, ali para a gente poder lembrar, porque a gente tem essa memória, né, se conectar com algo que faz sentido, nos apoia também, assim como as leituras, né, essa leitura de mundo, eu vou dizer a leitura de mundo externo. Então, eu gostaria de convidar vocês, de novo, né, a visualizar aí dentro, né, do ambiente onde você está, na medida do possível, sem oferecer risco, para você, né, fechar os seus olhos por alguns instantes e buscar respirar, um ato involuntário que a gente faz diariamente, né, todos os dias, a todo instante, só que a gente não faz com muita consciência às vezes, mas buscar respirar num lugar que é um lugar super significativo e onde a gente pode começar a sentir as coisas, né? Esse olhar diferenciado, sentir as oportunidades, que é no nosso coração, né? Então, se quiser colocar a mão aqui também, eu acho que é importante a gente respirar nesse lugar do coração, né? E respira profundamente. E quando inspirar, você vai pensar em todos os desafios, em todas as coisas aí que você viveu nesse um ano, nesse ano de mudança e de possibilidade, de oportunidade. E você vai pensar aí no que foi mais difícil para você. E quando você soltar o ar, você vai soltar esse desafio, né? Como se ele se diluísse, se soltasse, encontrasse aí o vento oportuno, que é a força da tua respiração, para que ele encontrasse a saída, a melhor saída para ele. E quando você inspirar novamente, você vai trazer um vento oportuno, e nesse vento oportuno vem cheio de possibilidades. Então você vai inspirar, retém um pouquinho e depois você vai soltar, pensando também que essa oportunidade, ou essas oportunidades, elas vão gerar muito mais oportunidades, muito mais possibilidades. E nessa terceira e última respiração, você vai inspirar novamente, colhendo aí nesse ar, nesse vento oportuno, né? Para dentro de si, você vai trazer todas as oportunidades possíveis que você consegue sentir aí. E nesse lugar, respirando desde o seu coração, que está recheado agora de oportunidades, você vai soltar devagarinho, devagarinho as oportunidades. E você vai escolher uma oportunidade que vem. Eu costumo brincar que sempre a primeira coisa que vem, aí a gente vai trazer para nossa mente, né? A primeira coisa que vem na nossa mente é a oportunidade que é. E aí, se você se sentir confortável, você pode anotar essa oportunidade num papelzinho, né, que esteja aí do seu lado. Pode fazer um papel colorido, pode escrever com caneta colorida, como quiser. E eu no seu caderno, né, quem está estudando, pode anotar no seu caderno, na capa, essa oportunidade. E você vai ficar com ela, não precisa me contar, né, porque eu não provavelmente não vai conseguir acompanhar todos vocês, mas de quando em quando olha para ela e veja aí o que acontece nos próximos dias com essa oportunidade. Quem quiser compartilhar aqui no chat também pode compartilhar. Lu, se quiser compartilhar a oportunidade que veio aí, que participou da vivência, também pode. Que eu acho que é muito legal quando a gente fala desde da nossa verdade, né? A gente fala desde o que a gente sente e que somos seres humanos também, né? Nós estamos num lugar aqui de falar para muitas pessoas, mas ao tempo também que somos seres humanos que também sentimos, que também vivenciamos e experienciamos. Eu acho legal.
Então, Inês, até vale, acho que um desenho, né, para a gente deixar lá no nosso mural, quem tem mural em casa, ou mesmo um post-it, né, uma escrita. A minha visualização não podia ser diferente, né, mas foi os livros. Né, aberta para disseminar, né, para compartilhar essa mediação, né, eu acho que isso me fortalece, né. No ano passado, a Andrea, né, nossa colega aqui, ficou à frente do projeto da biblioteca itinerante, né, que foi uma preocupação que as bibliotecas estavam mais restritas, né, e agora muito feliz, né, que a gente pôde então abrir, né, mesmo seguindo alguns protocolos, né, da pandemia, mas que a gente possa então sempre possibilitar, né, enquanto instituição que tem um acervo muito rico, que investe, né, nessa questão, então que a gente possa sempre estar aberto, né, e possibilitando leituras, acesso a quem precisa, né, e que vocês nunca esqueçam disso, né, que podem contar com a gente. Também queria deixar livre, né, Inês, quem procurar as bibliotecas, né, de cada regional, de cada unidade, né, conversar e falar, olha, me veio isso, né, a gente está aqui para ouvir também, né, acima de tudo, a gente é humano, né, acima de tudo, estamos aí abertos, né, para ouvir. Eu queria ver se alguém quis compartilhar, né, de repente eu vou ver aqui com as meninas que estão nos bastidores, Sara, Andréia, eu estou curiosa para ver aí o que o pessoal colocou, né, para compartilhar um pouquinho com a Inês, nossa convidada. Será que o que surgiu aí, o que veio na visualização? Muito legal, Lu, essa tua dica também, né? Que o desenho, eu costumo sempre brincar, a gente pode trabalhar com a escrita, a gente pode trabalhar hoje com a tecnologia, podemos gravar áudios, né? Muitas vezes eu tenho insights, daí eu pego o celular e gravo ali, depois eu vou me escutar, né? Ou às vezes eu tô com um desafio também, uma coisa muito difícil, eu vou lá e gravo, e depois eu vou me ouvir para poder compreender. Então, são exercícios que a gente pode fazer ao longo do dia, não tomam muito tempo. Desenhar também é um deles, né? A gente pode desenhar para ter uma representação, porque a partir do momento... tem uma história que eu não vou contar aqui por causa do tempo, mas tem uma história, tem até um vídeo no meu Instagram, tem um videozinho falando sobre a criação das histórias, que é da Clarissa Píncola. Por que Deus criou as histórias? Assistam lá para vocês verificarem depois, que é bem interessante. E essa questão do registro, por exemplo, poeta, né, Fernando Pessoa, Cora Coralina, Mário Sérgio Cortella, Carlos Drummond de Andrade, os próprios Gustavo Sérgio Rey e a Rita Maria, todos eles, de alguma maneira, expressaram o que sentiam diante do papel, né? Seja por formato de escrita. Os artistas, né, plásticos, desenharam, pintaram, fizeram N coisas de forma de representar aquilo que sentiam. Então, nós somos seres que podemos nos valer disso também, para nos fortalecer, né? Isso não nos diminui, muito pelo contrário, isso nos enriquece. E eu não preciso expor, né? Em algum momento alguém encontra os nossos registros e acaba incentivando a gente a divulgar, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso. Isso vai ser uma consequência, né? Se tiver escrito aí para nós. Nossa, Inês, me emocionei, assim. Aí me recordou agora, por exemplo, aqui na nossa unidade, né, um exemplo bem prático, assim. A gente tinha uma professora, né, Rosângela, que ela tinha lá no Pensador, acho que uns 900 inscritos. Eu nem sabia que tinha tanto, mas eu, né, acompanhando, a gente trocou uma ideia e aí surgiu uma parceria com os nossos alunos e foram fazendo escritas, e nisso já foram mais de 20 livros, né? Teve uma aluna nossa que era venezuelana, né? Então ela nasceu até um livro bilíngue, né? E aí me ocorreu agora que a gente está trazendo uma baita oportunidade, né, para os nossos alunos aqui da nossa rede, né? Que logo à frente a gente vai ter um momento para um concurso, né, de poesia. Então, fiquem atentos, né? Olha a oportunidade, né? De repente, a gente poder botar no papel, escrever e participar. E aí vai ter até uma premiação, né? Olha o momento, né? A oportunidade aparecendo. E aí agora... Expressar também, né, Lu? Expressar o que está sentindo. Porque às vezes a gente não consegue transformar em palavras faladas, ou para nossa família, ou às vezes a gente tem que manter uma postura
de ser o suporte daquilo que está acontecendo, mas na escrita eu sou livre. Né? A fortaleza e o que vem surgindo, né? E como digerir, como ampliar. E às vezes a escrita é uma forma, né? De colocar para fora. E olha que interessante que a gente teve aqui um comentário, deixa eu compartilhar com vocês, que vem bem o que a gente estava falando. Vem da Alessandra Michel, né? Nossa colega da instituição, falou assim, ó. Nesse momento que estamos vivendo, me ajuda muito a escrever sobre o que eu sinto. Penso sobre reflexões. E ela falou que maravilhosa live. Que bom, obrigada. Eu acho que vai bem de... Que lindo, né? Bem de encontro que você estava falando, Inês. E é isso, na verdade, essa coisa de não sentir vergonha, não sentir medo de se expressar, porque eu sou uma adulta hoje, mas eu fui uma adolescente que tinha diários. E eu escrevia todos os dias, eu escrevia muita coisa, né? Muita coisa eu resolvia ali, né? Naquela expressão, desenhava, escrevia. Hoje, né? Para se tornar adulta que eu me tornei, eu já fiz vários processos de autoconhecimento, onde a escrita, a expressão através da escrita, através da dança, do corpo, né, através da pintura, do desenho, eles me ajudaram muito, né? Então, é super válido. Isso a gente pode fazer individualmente, né? Se a gente perceber, em alguns momentos, eu lembrei agora, às vezes a gente está na aula, os alunos vão se identificar bem, e o professor está falando, a gente às vezes pode até estar prestando atenção, mas em algum momento a gente está fazendo algum tipo de desenho, em algum cantinho, a gente está expressando também algo que esteja acontecendo, né? Eu sou uma adulta que às vezes estou conversando, estou prestando atenção, mas também estou lá ou fazendo estrelas, ou fazendo, sei lá, corações, alguma coisa eu estou fazendo ali que está representando também uma parte de mim. Então a gente é esse conjunto todo, desses seres todos, né? E não precisa ser uma coisa só, né? Eu vou permear isso e vou... É importante eu aproveitar a oportunidade. Eu acho que vem aqui, a gente veio naquela ideia, a gente aproveita a oportunidade. Então, Inês, aí o nosso professor Dimitri Camargo Martins também colocou, ó, gratidão ao momento biblioteca. Mesmo online, temos saudades desse espaço que é o coração da escola. Online, voltamos a estar presentes na biblioteca. Gratidão. Obrigada, professor Dimitri. Que bom que pôde participar, né? Todo mundo, Alessandra. Também veio aqui a professora, a colega, olha, temos a bibliotecária participando, Cristina de Rio do Sul, ó, Cristina Girardi colocou, palavras que nos motivam, estou amando. Que bom, acho que então a gente, Inês, fica muito agradecido, né, muito feliz pela oportunidade que você nos deu, né, como eu já te falei, né, desde o início lá do convite, eu já é um presente, né, a tua vida, você estar presente na nossa vida, e feliz de poder trazer para muitos, né, que eu acho que a gente precisa, né, compartilhar. E aí você estava falando dos escritos, né, e eu queria lembrar um falecido tio meu deixou, né, no meu diário lá da infância, e agora na pandemia eu acabei resgatando, porque eu ainda tenho guardado, né, então de vez em quando eu vou lá e dou uma lida, né, e o meu tio Anselmo falou assim, né, Luciana, nunca esqueça que acima das nuvens sempre está brilhando o sol, né, então e mesmo em dias nublados, a gente sempre tem a certeza que acima dessas nuvens escuras tem um sol brilhando, né, tem um coração aquecido, que a gente sempre, né, se cuide, se preserve, né, em prol de todos, mas que a gente seja luz, né, para ajudar cada um que precisa, né, a gente está passando por momentos aí, né, desafiadores, mas com lindas oportunidades, né, como a gente teve agora pela manhã, né, em nome de toda a nossa equipe, da nossa regional, né, representando aqui a Andréia, a Sara, né, que a gente planejou, estão ali nos bastidores dando todo esse suporte, né, o Elias, a Stephanie, a Sandra, né, com todo o carinho da nossa equipe, né, para todos, assim, que todos possam se sentir abraçados, né, e que a gente sente muito feliz de poder alcançar, né, todos. E também queria lembrar que essa live acho que está sendo gravada, né, ali no nosso canal, se alguém não teve oportunidade, né, os estudantes, às vezes o pai e a mãe estão trabalhando, né, a família, os avós, né, e depois se quiserem compartilhar, né, fiquem à vontade, né, vai ficar ali guardado como um presente, né, para todos.
E olha só, tem mais um recadinho. Agradece a Jane de Tijucas, ó, ela está com toda a turma aqui na escuta, parou para nos ouvir, né? Que legal, professora Jane. Ficamos muito felizes. Bom saber, assim, que era o objetivo, né? De a gente parar um pouquinho para um repensar, né? Para uma reflexão. A gente precisa ter esses momentos para a gente, né? E gratidão a cada um que se disponibilizou também nessa manhã para estar aqui com a gente, né? E aí eu não sei se mais alguém, meninas, se alguém tem, a professora Jânia de Linguagens lá de Tijucas. Aqui em Florianópolis também, chegando aqui na unidade, a professora Gabi também ia fazer uma mobilização para a turma, né? Não sei se ela está ali presente, mas eu encontrei ela assim que cheguei também de Linguagens, né? Permeando e apoiando também o evento. E a todos os professores, coordenadores, né, a nossa gestão, direção, gerente, né, rede de bibliotecas, pela participação e apoio, né, nessas atividades, até explicando que essa é uma atividade de um projeto da nossa gamificação das redes de bibliotecas. Então, no ano passado foi posto o desafio, né, enquanto grupo de incentivo à leitura, trabalhar a biblioterapia, né, trazer esse tema que é tão oportuno, né, para todos nós. E assim, muita gratidão, Inês, muita gratidão pela vivência, pela oportunidade, né, por dedicar esse tempo com a gente. Quem quiser seguir ela, né, ela já deu ali a dica, e aproveitem, né, desse momento, de toda essa vivência. E aí eu acho que é isso, vamos ver se tem mais alguém aqui. Professor Mário Nascimento, a Andréia está falando também para agradecer. Obrigada, professor Mário. Muito bom, muito bom. Que bom tê-los por aqui. Inês, vou deixar a palavra para você fazer o fechamento, né? Eu sei que você tem compromisso depois, porque a Inês é biblioterapeuta, mas ela também é bibliotecária, ela também tem seus alunos, seus compromissos, né? Nossa, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Faço das suas palavras as minhas, agradecendo todo mundo, toda a Rede Senai pela oportunidade. Quando eu comecei, né, até me emociono um pouco, porque quando eu comecei a trabalhar com a biblioterapia, há 3 anos atrás, eu pensava isso, assim, de ter a oportunidade de estar em espaços onde eu pudesse estar falando para mais pessoas, extra aquele grupo que chegava até mim, né? E a pandemia foi uma oportunidade aí de eu estar falando para diversas pessoas e tocando e levando essa palavra e motivando. Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é para as nossas colegas também, né, enquanto bibliotecárias, para que se apropriem, para que, na verdade, utilizem esse recurso, né, a biblioterapia como um recurso, os professores, né, os educadores de uma forma geral, utilizem esse recurso para promover esse diálogo, para tratar de assuntos que às vezes ficam desafiantes ser tratados de forma direta. Então, e contar aí com o apoio do acervo que tem, né? As bibliotecas, a Rede Senai tem bibliotecas maravilhosas, com acervos maravilhosos, e é isso. Acho que parabéns pela iniciativa, que o meu desejo desde o coração, né, que essa gamificação se multiplique, se replique, né, que vire exemplo, que vire inspiração para outros lugares, para que isso possa acontecer, né, com mais frequência. E me coloco, né, à disposição, sou super aberta, é um tema que eu adoro pessoas, adoro autoconhecimento, adoro estar em contato com as pessoas e apoiando pessoas, né, a encontrar esse lugar, a se transformarem, a ressignificarem suas histórias. E quem quiser me seguir, saber mais, eu tenho o Instagram, que é Biblioterapia DH, Biblioterapia e Desenvolvimento Humano, né, e estou aberta, quem quiser me escrever, também perguntar alguma coisa, também só gratidão que eu posso dizer. Coração cheio hoje para terça-feira, para a gente seguir o dia aí, que tem mais coisas a fazer. Tá bom? Muito obrigada aí pelo carinho e amizade. Obrigada, gente. Obrigada a todos que puderam participar, né? Nosso muito, muito obrigada. E assim, então, a gente encerra esse momento, né? Com o desejo e vontade de muitos outros. E aí, mais para frente, a gente vai estar organizando, quem sabe, né? Vamos ver e ouvir, né? A nossa comunidade e agradecer, então. Seria isso. Um bom dia a todos, né? Vamos fazer a diferença e fiquem de olho nas oportunidades.
E vem conversar com a gente, com os profs, com a escola, estamos sempre por aqui. Um beijo também para a professora Josi, nossa colega, né? Pediu aqui, comentou lá também. Um abraço, então, para todos. Muito obrigada.